Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Quem está online também, boa noite. E começar pelos recados, lembrando que a nossa casa tem as exposições na terça-feira à noite, às 20 horas, aqui como hoje estamos. Temos exposições na quarta-feira, às 16 horas. E também temos nos sábados, às 16 horas. Nesses mesmos dias, a casa tem o passe, tem atendimento fraterno, para quem precisar. Lembrando que para aqueles que gostarem da doutrina ou gostam da doutrina espírita, temos os grupos de estudos, que eles acontecem na quarta-feira à tarde e na quinta-feira à noite. Também há grupos para os jovens no sábado pela manhã. E neste momento, vamos fazer uma prece e logo em seguida a prece eu passo a palavra para o Alessandro, que é o nosso expositor. Senhor Jesus, Espíritos amigos, muito obrigado por mais essa noite reunidos na casa de Deus, que possamos escutar as palavras do Evangelho, que possamos escutar palavras, frases, que consigam orientar e reorganizar a nossa vida, ou para aqueles que estão num bom momento, que sejam frases de inspiração, palavras de inspiração, para a construção de nossa vida. Assim, passo a palavra para o nosso amigo Alessandro. Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Boa noite aos irmãos presentes, encarnados, desencarnados. E a nossa saudação também para aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais, pelo Facebook, pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez no Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o bom uso que fazemos dos nossos talentos, das nossas habilidades, das nossas disposições, né? Todos nós temos talentos, temos habilidades, todos nós sabemos a tendência que nós temos de desenvolver esta ou aquela atividade. Algumas atividades a gente desenvolve com mais facilidade, outras a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, mas com certeza nós, como espíritos imortais que somos, nós não paramos de aprender nunca. Nós vamos nos desenvolvendo, num crescente. E tanto quando nós estamos encarnados, ou quando nós estamos desencarnados, ou estamos na erraticidade, como se fala, nós estamos sempre aprendendo. No mundo espiritual a gente está aprendendo com nossos mentores espirituais, com os nossos guias, com os espíritos superiores. E aqui na Terra é a oportunidade de pôr em prática aquilo que a gente aprendeu. E continuamos a aprender ainda e desenvolver outras habilidades, né? Ou descobrir internamente quais são as habilidades que a gente tem e que deve aplicar e desenvolver nesta vida. É muito comum, quando nossos filhos estão naquela fase de pré-vestibular, escolhendo qual é o curso que vão fazer, qual é a atividade que vão fazer, qual a profissão que vão seguir. E é muito comum a gente ver o jovem que ainda não sabe exatamente o que ele quer fazer, o que ele gosta de fazer. E na verdade eles têm que escolher, ainda são muito imaturos quando chega a época deles escolher, Mas nós como pais podemos ajudá-los a descobrir aquilo que eles gostam, quais as suas tendências.
E é comum, às vezes, a gente como pai vê no filho que ele tem determinadas habilidades, mas ele ainda não descobriu, ele está focado para outra coisa. Então nos cabe ajudá-lo, nos cabe orientar. Mas o muito comum também acontece que a gente fala: olha, meu filho, quem sabe tu faz tal coisa, vai estudar tal coisa. Não, isso aí não sei o quê. Até que daí ele faz um teste vocacional no colégio ou no cursinho, e aí dá bem aquilo que o pai tinha falado para ele, né? O pai consegue perceber as tendências do filho, né? Mas às vezes o jovem não, e claro, normal o jovem contrariar o pai, né? Não vou ouvir esse velho aí, não sabe de nada, não é isso que eu quero. Aí faz o teste vocacional, dá bem aquilo que o pai fala. Mas é assim, isso faz parte. O importante nessa hora é a família, o pai, a mãe, orientar, né? Ajudar o filho a descobrir-se. E conosco, espíritos imortais que somos, é a mesma coisa. Quando a gente reencarna, nós trazemos as nossas experiências anteriores dentro de nós, e nos cabe descobrir essas nossas habilidades e pô-las em prática. A faculdade mediúnica, que é comum a todos nós somos médiums. O que varia é o tipo de mediunidade, o grau de mediunidade, e a mediunidade, a gente diz que é uma faculdade multiforme, ou seja, ela tem várias maneiras de se manifestar. Em alguns se manifesta como uma intuição, em outros ela é uma mediunidade mais ostensiva, a outros se manifesta na forma da psicografia, em outros na forma da psicofonia. Ela é multiforme, né? E tem diferentes graus, mas todos nós somos médios. Mas esses médios em que essa faculdade é mais forte, vamos dizer assim, ela é mais ostensiva até, não acontece de graça. Isso acontece justamente porque aquele espírito já vem desenvolvendo essa faculdade mediúnica já há bastante tempo. Na revista Reencarnação, que foi publicada no primeiro semestre deste ano, pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, lá tem num dos artigos diz assim: ver-se médium é uma conquista no progresso do conhecimento e da sensibilidade. Então o espírito já vem desenvolvendo aquilo, né? E nesta encarnação esses espíritos vêm com essa missão. Mediunidade é uma prova e uma missão. Se nós considerarmos mediunidade um talento, é oportuno a gente lembrar aquele ensinamento da parábola de Jesus sobre os talentos, né? Que, em síntese, repetindo ela rapidamente, é aquela parábola em que Jesus conta que um servo recebeu um talento do seu patrão e ele multiplicou aqueles talentos. Talento era uma moeda da época, mas que a gente pode fazer uma analogia desse talento com as nossas habilidades, né? Então, aquele servo recebeu um talento e ele conseguiu multiplicar aqueles talentos para o seu patrão. Teve um outro servo que recebeu aquele talento, aplicou aquele talento, mas aplicou de forma errada e acabou perdendo. E tem um outro servo ainda que recebeu aquele talento e guardou aquele talento, escondeu, enterrou, não fez nada, não perdeu, mas também não multiplicou, não fez nada, simplesmente guardou aquele talento para si e devolveu aquele único talento que ele recebeu, ele devolveu para o seu patrão quando esse foi pedir contas, e o patrão disse para ele: mau servo, né? Esse era o mau servo, aquele que recebeu um talento e não fez nada com ele, sequer se movimentou para tentar multiplicar aquilo. E conosco, então, fazendo essa analogia,
acontece dessa mesma forma. Não é de graça que Deus nos dá esses talentos, ou melhor até falando, nos oportuniza desenvolver esses talentos. A gente desenvolve esses talentos com alguma finalidade. Que finalidade é essa? É de multiplicá-los de forma que essa aplicação que eu faço dos talentos torna o meu semelhante mais feliz, alivia as dores do meu semelhante. Essa é a boa aplicação dos talentos. E falando da mediunidade, então especificamente hoje nós vamos tratar desse talento que é a mediunidade. Mediunidade é um compromisso, porque o médium precisa ser compromissado com o estudo da doutrina espírita. Ele tem que estar comprometido com a caridade, em fazer o bem, em se dispor a ajudar ao outro, tanto os encarnados como os desencarnados. Precisa ser comprometido com a equipe espiritual que o assiste e com a equipe que ele trabalha na casa espírita. Portanto, requer também muita disciplina. Quando alguém se propõe a participar de um grupo mediúnico na casa espírita, ele está assumindo um compromisso com aquele grupo e com aquela equipe espiritual que está aqui para apoiá-lo. Então é um compromisso de disciplina, com horários, com dias, de não faltar às sessões mediúnicas, a não ser por um motivo de força maior. Tem que ser comprometido em vigiar e orar muito, porque somos assediados a todo momento pelos espíritos, tanto os espíritos de luz como os espíritos que ainda estão na escuridão. E tem que ser também um espírito emocionalmente equilibrado. Não deve se envolver em contendas, em disputas que acontecem inclusive nas casas espíritas. Tá? Então tem que ser uma pessoa muito bem centrada e tem que também se integrar com os trabalhos da casa espírita. Aquele que se propõe a ser médium na casa espírita não pode vir só, meu dia de reunião mediúnica é segunda-feira. Aí ele vem na reunião mediúnica na segunda-feira, dali vai para casa e não aparece mais na casa espírita. Com esse tipo de comportamento, ele não consegue se envolver com o plano espiritual da casa, que é o plano maior da casa. Então o médium ele tem que trabalhar na casa espírita, não só participar do grupo mediúnico. Assim ele vai estar integrado com a parte espiritual da casa. André Luiz, através do Chico Xavier, ele nos fala assim: os médiuns reencarnam com a missão de serem instrumentos de propagação do serviço no bem, nas regiões sofredoras dos planos físico e do plano espiritual. Então, ser médium é um compromisso. E se nós viermos com esta habilidade, nós precisamos colocá-la em prática. É uma missão. Mas, Alessandro, eu não sei se eu sou médium. Repito, todos somos médiums, em maior e em menor grau. Alguns já chegam aqui, já sentem essa mediunidade, então eles procuram a casa espírita para vir estudar, para vir se orientar, porque tem uma atividade que precisa estar bem orientada, por isso a importância do estudo, né? E a casa espírita então auxilia esses médiuns. Agora, também há os casos das pessoas que vêm para a casa espírita e vêm descobrir a sua mediunidade aqui na casa espírita. Então, por isso que toda vez a gente convida as pessoas, venham estudar a doutrina espírita, venham estudar a doutrina espírita. Toda vez aqui na nossa abertura, né, a gente dá esse recado, né? Temos vários grupos de estudo, quem tiver interesse, nos procure, né? Por quê? Porque às vezes é uma habilidade latente que a gente tem e ela só precisa ser descoberta, trazida à tona.
E assim a gente auxilia, então, esses irmãos a cumprirem mais essa tarefa do seu planejamento encarnatório. No livro de Mateus, no Novo Testamento, no capítulo 4, Mateus narra que Jesus ia por toda a Galileia, né, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho e curando as mais diversas enfermidades que afligiam o povo. Isso todos nós sabemos, né? E as curas de Jesus talvez sejam os fatos que mais nos impressionam e com certeza são os fatos mais numerosos que se tem narrados pelos evangelistas. E através das curas de Jesus, a gente consegue dimensionar, vamos dizer assim, o poder, né, e a superioridade espiritual de Jesus. Mas Kardec, na Gênese, ele fala que Jesus, o que ele queria provar através das curas, é que o verdadeiro poder é daquele que faz o bem. Faz o bem, ou seja, Jesus não fazia as curas simplesmente para mostrar que era magnânimo, que tinha poder, que era o espírito mais evoluído que já pisou aqui. Não, ele fazia as curas por amor. O objetivo de Jesus era ser útil e satisfazer a curiosidade daqueles que eram indiferentes aos seus ensinamentos, né, que viam aquilo como coisas extraordinárias. Mas o objetivo maior de Jesus era demonstrar o seu amor. E Jesus instruiu também os seus apóstolos, dizendo: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai aos mortos, expulsai os demônios, mas dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. É notório também que entre nós encarnados, durante toda a história da humanidade, né, sempre houveram médiuns com a habilidade de cura. Sempre houveram, em todas as épocas. Através da sua mediunidade e também do seu magnetismo pessoal. Na época de Jesus, as curas, então, elas eram vistas com um caráter mais religioso e até mágico, né, por o povo daquela época. Com o desenvolvimento da ciência, evolução do conhecimento, a ciência, você sabe que se afastou da religião. E ela começou a entender as curas como algo com um tom de superstição ou de misticismo. E começou a desacreditar as curas. Porque a ciência, você sabe, a ciência é ciência porque prova as coisas. Mas muitos acontecimentos são inexplicáveis, e aquilo que a ciência não pode explicar, ela não aceita. Pois bem, felizmente nós todos viemos evoluindo, né? E hoje a ciência médica, ela entende que o apoio espiritual é muito importante no processo de cura. E a gente já entende que a capacidade mental ou uma atitude mental positiva do doente é fundamental para a sua recuperação. Então, aos poucos, a ciência começa de novo a se aproximar dessa questão de mediunidade, de espiritualidade. E começa, e não se aconselhe o paciente a não ir ao médico, deixar de tomar o remédio, não. Ir ao médico e tomar o remédio é importante, mas a parte espiritual também é fundamental para a recuperação do paciente.
As curas de Jesus têm uma característica, além do poderoso magnetismo de Jesus, né, e do amor que ele demonstrava por nós, mas tinha uma característica que Jesus sempre falava quando curava os enfermos: a tua fé te curou. A tua fé te curou. Ele não dizia eu te curei. Não, a tua fé te curou. Então, são narradas várias curas, né? Mas pegar um exemplo aqui, a cura de um paralítico, que ele impôs as mãos sobre o paralítico e ordena que ele levante e ande, e o paralítico levanta e sai caminhando, e Jesus fala: meu filho, tendes confiança, ou mantenha a tua fé, não perca a fé, seus pecados vos são absolvidos. Então, quando Jesus fala seus pecados são absolvidos, ele quer dizer para aquele espírito: o que tu precisavas expiar aqui nessa vida, por isso tu tinha a paralisia, já não precisa mais ser, já expiou o que precisa, já cumpriu o teu tempo de expiação, agora pode seguir. Então, Jesus sabia ou percebia quando o espírito estava preparado para receber a cura. Estar preparado para receber a cura é aquele que está resignado com as suas limitações, com as suas doenças, que sabe que está sofrendo porque precisa passar por aquilo, portanto já compreendeu a sua expiação, e aí Jesus, com o seu poder dado por Deus, o liberava daquela expiação. Tem uma outra cura de Jesus muito interessante, que é do cego de Betsaida, ou Betsaída, não sei bem como você pronuncia o nome dessa cidade. Betsaída era um local na Galileia onde tinha uma fonte, uma enorme fonte, tipo uma piscina com um chafariz no meio, e se acreditava que aquelas águas eram milagrosas ou tinham poder curativo, porque eram águas termais. E como eram águas termais, de tempo em tempo aquele chafariz brotava um jato d'água. Então as pessoas acreditavam que, estando lá na piscina, quando brotava aquele jato d'água, água termal, água quente, elas seriam curadas. Então os doentes iam para lá, para a piscina de Betsaida. E havia um paralítico que foi levado até essa piscina e deixado lá na beira da piscina. Como ele tinha dificuldade de andar, se arrastava, né? Pois não caminhava. Quando brotava o jato d'água, ele não conseguia chegar até o jato d'água. Então ele ficava sempre ali na beira daquela piscina e já estava ali há muito tempo. E Jesus passa por essa piscina, vê aquele homem, e ele enxerga Jesus, já conhecia, já tinha ouvido falar do Mestre, e fica ansioso que Jesus fosse até ele. E aí Jesus pergunta para ele: queres ser curado? E esse homem diz: mas eu não consigo chegar até a água. Jesus dá um sorriso e diz: mas tu queres ser curado? Mas eu não consigo chegar até a água. Parece que ele não estava entendendo a pergunta de Jesus. Jesus insiste: tu queres ser curado? Aí ele entendeu a pergunta de Jesus e disse: sim, eu quero ser curado. E aí Jesus então diz para ele: então levanta-te e anda. E aí esse homem levantou e andou. Então vejam só, ele estava tão transtornado e ele pensava mais no problema do que na solução. A solução estava diante dele, que era Jesus, e a fé, né, em Jesus estava diante dele, mas ele pensava no problema. Qual era o problema? Ele não conseguia andar para chegar até a água, mas não precisava, a solução estava diante dele. Quando ele se dá conta e diz: sim, eu quero ser curado, Jesus disse: levanta e anda-te.
Mas Jesus diz mais a esse homem: levanta, toma o teu leito e vai-te, e não torne a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Para que não torne a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Jesus, então, deixa claro o porquê da paralisia daquele homem. Certamente era expiação por algum problema anterior, de outra vida. E quando Jesus refere-se não peque mais, ou seja, não cometa mais erros, porque os nossos erros e as nossas limitações, os nossos vícios é que nos levam à doença, nesta ou em outra vida. E quando esses vícios nos fazem prejudicar alguém, aí nós vamos ter que expiar esta falta. E a gente expia, uma das formas de expiar é na forma de doença, é na forma de limitações físicas. É bem verdade que nem toda doença também é uma expiação. A gente sabe que as doenças também acontecem por vários fatores. Pode ser fatores ambientais, podem ser por problemas nossos de metabolismo, alimentação errada, também isso acontece, né? Mas a doutrina espírita nos alerta, nos faz esse alerta, que a nossa condição mental e a nossa condição moral é fator preponderante para a nossa saúde do corpo físico. O espiritismo, pelo bem que faz, é que prova sua missão providencial, nos diz Allan Kardec na Gênese. Ele cura os males físicos, mas cura sobretudo as doenças morais. Então, como eu dizia, a maioria das doenças tem como causa as nossas deficiências espirituais ou deficiências morais. E nos recomendam então os espíritos superiores que os médiuns, quando recebem alguém que vem procurando a cura, é importante que eles façam o possível para contribuir com a cura do corpo físico, mas também transmitam o Evangelho, porque é o Evangelho que realmente vai nos curar. A cura do corpo físico também passa por uma reforma íntima do espírito. Então é por isso que quando a gente vem na casa espírita, a gente diz, vou lá tomar um passe. Aí chega aqui, tem que aguentar o Alessandro falando uma meia horinha antes. A gente está aqui transmitindo a palavra do Evangelho, que é para através do Evangelho nós nos curarmos das nossas deficiências morais. O palestrante está aqui também se tratando, porque o palestrante ele vem com um texto preparado, estudado, e estudando ele também está se tratando. E vem aqui dividir com vocês a palavra do Evangelho. Depois de receber o Evangelho, a gente vai receber o passe e nós vamos estar mais aptos a receber o passe para aliviar nossas dores do corpo físico, porque o nosso espírito já está predisposto a receber a cura. Então, indo para a conclusão do nosso trabalho, as curas, elas têm como base a fé. Se a gente não tiver fé, fica mais difícil. Nós temos que cultivar a fé. E os médiuns, eles vêm com essa prova, com essa missão de desenvolver esses trabalhos curativos na Terra, tanto para as dores do corpo físico, mas também pelas nossas dores espirituais, as nossas dores morais. Mas o médium, eles têm que ter em mente
que ele é apenas um intermediário, ele é um agente que está agindo sobre a permissão de Deus. O médium é um instrumento de Deus e da espiritualidade, dos espíritos superiores. Tem o espírito Ismael Alonso, num livrinho chamado Medicina do Além. Diz assim: o médium deve trabalhar com muito amor e perseverança, receber e abraçar a todos, atendendo uma missão divina que vem de um escalão mais alto. Jesus também recomenda aos apóstolos, voltando um pouquinho, não façais que vos paguem as vossas preces. A prece é um ato de caridade. Então, da mesma forma que Jesus recomenda aos seus apóstolos que não recebam pagamento pelo trabalho realizado, a mediunidade jamais deve ser cobrada também. Qualquer atendimento espiritual não deve ser cobrado, porque é um talento e uma missão em nome de Deus, com a permissão de Deus. Então, se Deus nos dá essa oportunidade de fazer o bem, de multiplicar o amor de Deus, por que alguns médiuns, em algumas esferas, cobram? Kardec também dá essa recomendação, dizendo que a mediunidade não pode ser encarada como uma profissão, por caso contrário a mediunidade ficaria desacreditada e dá margem a surgirem o quê? Os enganadores, os falsos profetas, os falsos médiuns. E outra coisa, que Kardec nos alerta, diz Kardec assim, a mediunidade é uma faculdade móvel e mutável. Móvel e mutável. Deus dá e Deus tira, dependendo da forma como ela é usada. Então, ela deve ser usada com muita responsabilidade. Joana de Ângeles também esclarece o seguinte: não esperes recompensa pela sua execução. Produza pela alegria de ser útil e ativo, içando o coração a Jesus, que sem desfalecimento trabalha por todos nós, como nosso Pai Celeste, que até hoje também trabalha. Então eu falava no início da nossa conversa que todos somos médiuns. E eu finalizo essa conversa dizendo assim: todos nós podemos ser médicos de alma. Todos nós podemos ser médicos de alma, na medida que a gente faz o bem, na medida que a gente prega a paz, na medida que a gente leva uma palavra de conforto, de consolo, nós estamos sendo médicos de alma. Eu não me considero um médium, eu acho que eu tenho, quando muito, uma intuição assim, talvez tenha que desenvolver mais, estou aqui para isso, mas ainda não cheguei nesse nível, Mas levando a palavra de Deus, de amor, levando o ensino de Jesus, a gente está sendo um instrumento, a gente está sendo, de uma certa forma, médium. Essa também é uma forma de mediunidade. Então, todos nós podemos ser médicos de almas, que busquemos viver em paz, em pregar a harmonia, pregar o entendimento, vivendo segundo a mais pura caridade, a lei de amor, a lei divina de amor, de justiça e caridade. E aí nós estaremos construindo uma humanidade, quem sabe, livre também das doenças. Multipliquemos, portanto, os nossos talentos. Muito obrigado por me ouvirem. Uma boa noite em todos. Sigamos em paz, na paz de Jesus. Que assim seja. Obrigado pela exposição. E agora, nesse momento, eu convido os médiuns do passe
Enquanto eu faço a prece, eles vão aplicar o passe e quem está no salão. Senhor Jesus, Espíritos amigos, novamente agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos na casa de Deus para ouvir palavras do Evangelho, palavras do Espiritismo, e que, como pedimos antes, que essas palavras possam guiar e ajudar aquele que está nos momentos difíceis, e que essas palavras possam ser luz, ser o norte para aquele que está no momento e sonha com um futuro diferente, com novos projetos, com novas buscas. Pedimos a Deus e aos bons espíritos as suas bênçãos sobre nós, para que possamos fazer as nossas tarefas do cotidiano, de convivência em família, de trabalho, de estudo, de convivência em sociedade, sempre com os pensamentos, os sentimentos e as ações baseadas no Evangelho, se não de maneira consciente, mas que comecemos de maneira inconsciente daquilo que estamos aprendendo, que estamos escutando, que tudo isso perfaça os nossos atos e pensamentos e sentimentos para irmos nos transformando para melhor e transformando para melhor o ambiente que nos rodeia. Também pedimos, Deus, neste momento, para os amigos, os familiares que ficaram em casa, que não quiseram, que não puderam vir, que as suas bênçãos também se estendam até eles. E novamente, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos numa terça-feira à noite na casa de Deus. Muito obrigado a todos pela presença e até a próxima semana. Muito obrigado pelos que estavam online. Até a próxima semana.